Olá! Hoje falaremos sobre como definir indicadores. Definir um indicador vai depender enormemente de se ter entendimento do que realmente é importante para uma organização. A organização define, no nível estratégico, o que deseja entregar e a que partes interessadas. Todas as áreas funcionais da empresa devem contribuir para o que é importante para a organização. A forma como cada uma das unidades contribui para o sucesso da empresa é certamente diferente e, portanto, a definição dessa contribuição e como deve ser medida também difere de uma área para outra. Indicadores indicam se os resultados estão ou não sendo alcançados. Dessa forma, a primeira coisa é a definição dos resultados ou ainda do desempenho que um dado processo precisa alcançar. Por conta disso, copiar simplesmente a cesta de indicadores da concorrência provavelmente não vai ajudar muita coisa. A empresa precisa realizar um desdobramento consciente dos objetivos corporativos na perspectiva financeira e de mercado até chegar aos resultados no nível operacional da empresa. Esse encadeamento é importante para garantir o alinhamento estratégico, como também evitar os tais indicadores melancia, aqueles que são verdinho por fora e vermelhinho por dentro, porque não ajudam em nada a empresa a alcançar seus resultados. É preciso estabelecer os objetivos estratégicos da empresa para se definir de que forma será medido o alcance de cada um desses objetivos. Este será o primeiro grupo de indicadores no seu nível mais corporativo. No planejamento estratégico da empresa, devem ser identificados fatores críticos de sucesso para a implementação das suas estratégias e também para o alcance das suas metas corporativas. Esses fatores apontam para os processos-chave que suportarão a implementação das estratégias. Para estes processos do negócio, a empresa também deverá definir o desempenho esperado. Para cada definição, mais um conjunto de indicadores que controlarão os resultados definidos neste nível do negócio. Para cada processo funcional que faça parte do processo do negócio considerado crítico para a implementação do plano estratégico da empresa, deverá ser definido o seu desempenho esperado também, a fim de contribuir para o resultado esperado do negócio. Nesse nível, é importante lembrar que os processos se comunicam através de suas entradas e saídas, conforme já foi mencionado algumas vezes, mas principalmente na aula anterior. Dessa forma, é preciso identificar qual o resultado que um dado processo tem que produzir para atender a requisitos de qualidade de entrada para o processo que lhe é subsequente, ou seja, o processo que receberá seu resultado como um insumo. Em função da definição desses resultados funcionais, é estabelecido mais um grupo de indicadores no nível gerencial. Normalmente são as metas dos diretores e dos gerentes, conforme o tamanho da empresa. E por fim, são definidos os resultados que os processos devem produzir no nível operacional. E assim, chega-se ao conjunto de indicadores que serão acompanhados no gerenciamento da rotina. Aqui também é essencial a visão de integração entre os processos. O painel executivo de uma empresa poderá apresentar, portanto, os seguintes conjuntos de indicadores. Indicadores corporativos, perspectiva financeira ou market share, indica o alcance dos objetivos estratégicos da empresa. Indicadores de desempenho do negócio, custo unitário, tempo de execução, requisitos regulatórios, diferencial competitivo e satisfação do cliente. Indicam o alcance dos objetivos do negócio, que em geral ainda são no nível estratégico. Indicadores gerenciais, redução de custo, redução de tempo, requisitos de entrada e saída entre processos. Esses indicam o alcance dos objetivos sob responsabilidade dos principais gestores funcionais. Em geral, o alcance desses resultados estão associados a bônus. Indicadores operacionais. Estes são os itens de controle e os de verificação. Os itens de controle indicam resultados a serem alcançados pelos processos. E são de dois tipos, indicadores de resultado e indicadores de tendência. Os exemplos de itens de controle foi visto na videoaula anterior. Esses indicadores, em geral, estão associados à remuneração variável ou bônus dos gestores de nível intermediário. Os itens de verificação não costumam fazer parte do painel executivo. Quando o processo é de prestação de serviço, a definição de indicadores e de resultados pode ficar um pouco mais difícil. A avaliação da prestação de serviço por parte do cliente ela é subjetiva, pois depende de expectativa e percepção.
A empresa deve buscar conhecimento das expectativas do seu cliente e de suas necessidades, a fim de melhorar o seu desempenho interno e favorecer uma percepção positiva. Essas expectativas estão refletidas nos critérios que o cliente utiliza para avaliar sua experiência com a empresa. A esses critérios nós chamamos de determinantes da qualidade. Exemplos de determinantes da qualidade: acesso, confiabilidade, cordialidade, disponibilidade, evidências físicas, flexibilidade, rapidez, entre outros. A questão é que a avaliação do cliente ocorre nos diversos momentos de interação com a empresa. E a sua satisfação ou não num determinado momento de interação vai afetar a sua avaliação com relação ao momento de interação seguinte. Dessa forma, na prestação de serviços, para atender às metas de satisfação do cliente, é importante que a empresa identifique os seguintes elementos. Os momentos da verdade são todos os momentos de interação com o cliente nos quais ele avalia o serviço recebido. O ciclo do serviço, que é estabelecido pela sequência desses momentos da verdade durante a prestação de serviço. Os determinantes da qualidade são os critérios pelos quais o cliente avalia a empresa em cada momento da verdade, ainda que de forma subjetiva. E, por fim, a empresa precisa estabelecer seus indicadores, que são medidas de desempenho para monitorar e controlar os efeitos percebidos pelos clientes em cada momento de interação. Em cada momento de interação, ocorre uma entrega que é avaliada de forma subjetiva pelo cliente. E a empresa precisa definir resultados concretos que possam diminuir o gap que ocorre nesses momentos de interação, que nada mais é do que a diferença entre a expectativa e a percepção do cliente sobre o que ele obteve. Para exemplificar, vamos considerar um processo de atendimento médico numa clínica. Os momentos da verdade são marcação de consulta, confirmação, atendimento, espera, consulta propriamente dita e acompanhamento. E o ciclo é a sequência desses momentos nessa ordem. O que o cliente avalia em cada momento de interação? Na marcação, acesso e cordialidade. Na confirmação, cordialidade e flexibilidade. No atendimento, agilidade, cordialidade, disponibilidade e conhecimento. Na espera, agilidade e evidências físicas. Na consulta, empatia, cordialidade e confiabilidade. No acompanhamento, acesso, disponibilidade, cordialidade e empatia. Cabe ao gestor medir número de reclamações a cada momento da verdade, falhas de marcação, confirmações bem-sucedidas, tempo de atendimento, tempo de espera, tempo de consulta, dúvidas sobre a consulta e retorno do cliente. Ter um processo para avaliar a satisfação e receber feedback é essencial para se conhecer a experiência do cliente e, assim, aprimorar o que deve ser medido e, consequentemente, melhorado. Por conta do aspecto subjetivo, muitas das iniciativas de mudança para melhorar o desempenho são baseadas em pequenas alterações que apenas afetam a percepção do cliente. Exemplo: entreter o cliente durante a espera, solicitar o preenchimento de uma ficha de cadastro antes do atendimento propriamente dito, realizar um telefonema de acompanhamento ou solicitar um retorno em tantos dias. São atividades que melhoram a percepção da qualidade sobre o serviço realizado, sem, na verdade, afetar o resultado final e concreto de cura após o tratamento. Quem nunca trocou de médico porque a espera é muito demorada, ou porque a secretária é muito antipática, ou porque só tem disponibilidade daqui a 3 meses, ou ainda a consulta é muito rápida e não se tem tempo para tirar as dúvidas? Na próxima aula, apresentarei uma técnica que apoia na definição de indicadores. Até lá!